Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, ao livro de Josué, capítulo 2, primeiro versículo. Josué, depois do culto hoje, se o Senhor permitir, nós vamos estar orando para que pessoas recebam o batismo do Espírito Santo. Josué capítulo 2, versículo 1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois homens, a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Eu quero usar como tópico, nesse domingo à tarde, os dois espias. Eu acredito que Deus enviou dois espias, até mesmo hoje, que estão nesse mundo, o preparando para o que está para acontecer. Os dois espias, abaixe sua cabeça. Pai, dependo totalmente do Senhor. E eu não busco nada a não ser o poder do Espírito Santo para ministrar a esse povo. Eu oro para que o Senhor venha abençoar e ungir aqueles que assistem pela televisão também. Que a minha língua seja como o lápis de um escritor e que os meus lábios sejam chamas de fogo. Me dê sua voz de um profeta hoje. E Senhor, eu vou dar todo o louvor e toda a glória, pedindo tudo no poderoso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Esse mundo está para ser julgado. Certamente, como estou de pé diante de vocês hoje, isso não pode ser evitado. Está a caminho do julgamento. Eu acho que vai chegar mais rápido do que nós imaginamos. Um dos ex-secretários do Tesouro dos Estados Unidos me ligou outro dia e me disse que ele tinha acabado de se encontrar com representantes da maioria das nações do terceiro mundo em relação aos centenas de bilhões de dólares que eles devem a bancos ocidentais, a maioria deles bancos americanos. O Chase Manhattan, Manufacturers Hanover, o Químico de Nova York e outros. Esse homem que serviu como secretário da Marinha, secretário de Defesa, secretário do Tesouro. Eu perguntei-lhe assim: secretário, como é possível que eles paguem esse valor? Ele falou: reverendo Swagger, eles não têm como pagar. É impossível. Um homem que o cabelo é branco, serviu o país por vários anos, se assentou ali, estava com o presidente Reagan para descobrir uma solução. Eu perguntei: o que eles vão fazer? O que os nossos bancos vão fazer? Eles são basicamente insolventes, quando você vê como as coisas realmente são. Ele disse: eu não sei. Eu me assentei, ele disse, na mesa de representantes da maioria das nações desse mundo, uma vez ou outra, e economicamente a situação, ainda que o público geral não sabe, é pior do que eu já conheci em toda a minha vida, que pode acarretar em um desastre. E eu perguntei: o que devemos fazer? E ele disse: eu não sei. Eu estava na África algumas semanas atrás. A África é uma bomba relógio com pavio aceso. A possibilidade de 100 milhões de africanos morrerem de fome
no próximo meio século é real. Essa possibilidade existe. Milhares de milhões vão para a cama com fome. Ditadores querem buscar a expansão soviética, se aproveitando daqueles famintos, tentando forçar seus tentáculos de escravidão sobre o continente africano. Eu estava na América Central há alguns dias atrás. El Salvador. As bombas explodem enquanto terroristas tentam de tudo para tomar conta do pequeno país que pode ser mais importante para os Estados Unidos do que nós sabemos. Pois o que o comunismo quer é tomar conta da América Central, depois o México, e não é El Salvador, eles vão vir por El Paso. E eles estão prosseguindo. Está no cronograma. Eu entrei no hotel com o pessoal da nossa televisão e o senhor Merriam Kissinger tinha acabado de chegar. O hotel estava cheio de repórteres de muitos países livres e eu me perguntei o que ele faria. Eu estava em Washington outro dia mesmo, dando um resumo a um dos presidentes, um dos membros do gabinete dele, o senhor McFarland, sobre Israel e América Central. E tudo que podiam fazer é dizer: senhores, a situação é mais crítica do que o povo americano entende. Eu estava em Beirute há algum tempo atrás. Eu vi o poder da força israelita. Longos canos dos tanques israelitas apontado para o vale de Bequia. E jovens soldados israelitas dizendo: nós não vamos aceitar mais essa opressão. O mundo está em guerras, está pronto para explodir. Há algum tempo atrás atravessei o Jordão, aproximadamente aonde Josué, há 3.600 anos atrás, atravessou com um grupo de ex-escravos vindos da terra do Egito para uma terra chamada Palestina, Israel. Quando atravessamos aquele pequeno rio insignificante para os americanos, eu tinha que meditar e pensar a respeito do dia, aquele instante há muito tempo atrás, quando Josué atravessou e Deus abriu aquele rio milagrosamente para passarem no Jordão. E ele acampou em Gilgal. Jericó. Jericó, como um grande forte, estava ali como uma das maiores cidades e mais poderosas do mundo naquela época. Os portões estavam fechados. Deus estava para trazer julgamento. Eu olhei naqueles buracos escavados na terra que os arqueologistas escavaram, até naquelas ruínas daquele momento quando Deus balançou a Jericó. As ruínas ainda estão lá. E Josué enviou a 2 espias para Jericó. Jericó é um tipo desse mundo. Eu quero que você me escute bem. Você está sentado aqui hoje, me assiste pela televisão. Até mesmo o homem na rua hoje que sabe muito pouco de diplomacia, o homem que sabe pouco de geopolítica, o homem que sabe pouco a respeito de acontecimentos mundiais, sabe que algo está para acontecer. Ele sabe que o mundo não pode continuar como está indo hoje. Ele sabe que algo precisa acontecer. Ele sente, tem um pressentimento
desde as guerras de Beirute, quando soldados israelitas, adolescentes, até aquela cidade que está em fumaças, lá em São Salvador, até os confins da África, algo está para acontecer. E isso é com certeza. Jericó estava ali em evidência, com seu poder, sua força. Nenhum exército presente na face da terra aquele dia podia ter deixado Jericó sem defesa. O mundo hoje está se armando de uma forma pesada. 180 milhões de dólares por dia são gastos em armas, em aviões, em bombas de todos os tipos. Nações após nações estão entrando no acampamento de bombas nucleares. O mundo está respirando e se perguntando quando isso vai acabar. Quando um louco de um Gaddafi vai colocar suas mãos em uma bomba atômica. Jericó está em evidência em uma distância. E Deus declarou o julgamento em Jericó, e Deus declarou o julgamento sobre esse mundo. Jericó está cheio de todo tipo de pecado e sujeira e obscenidade e podridão e degeneração que a mente de homens malignos pode começar a imaginar. Esse mundo de hoje chegou ao fim da linha depois de milhares de anos do evangelho sendo pregado. Depois que Deus tocou esse planeta vez após vez, o homem tem ignorado a Deus, virado as costas para Deus, seguindo o seu caminho maligno e sempre balançando as mãos para o céu, dizendo: queremos nosso pecado, queremos as coisas ruins, queremos aquilo que é obsceno e mal. Mas eu quero te dar um recado: esse planeta, esse que tem o título nele, não é dos ditadores ou dos demônios, mas ele é de Deus, o Todo-Poderoso, que é dono desse planeta, e seu Filho Jesus entregou sua vida para que o homem pudesse ser salvo. O mundo está a caminho do seu destino, e você está envolvido nisso. É o tempo mais perigoso que o mundo já viu, e ainda assim o tempo mais maravilhoso que já viu. Dois grandes poderes estão lutando por posições. O Armagedon está no horizonte e nós vemos o relâmpago. O último conflito, você já pode ver a uma distância agora. E lá está Jericó, poderosa, grandiosa, com os muros bem altos. E Deus diz: eu vou julgar você. Josué envia 2 espias e não há nenhuma razão militar ou razão nessa terra pela qual Josué deveria ter enviado aqueles 2 espias. A informação que eles poderiam ter dado a Josué para destruir Israel não valia de nada. Não faz sentido, pois os espias não tinham propósito nenhum na guerra. Deus não estava dependendo de estratégia militar, Ele não estava dependendo de força militar, de poder militar ou dos exércitos de Josué, porque Deus ia acabar com Jericó com seu poder. Então, para que os 2 espias foram lá? 2 espias chegando ali são forasteiros nessa nação terrível, suja e maligna. Eles encontram um lugar ocupado por uma mulher de reputação ruim chamada Raabe a prostituta. E acredite ou não, Raabe é uma tipificação de mim e de você. Raabe era uma gentia, mas através dela viria o Messias. Glória a Deus. Porque esses espias foram até Jericó. Eles foram a Jericó para buscar Raabe.
O que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que os dois espias estão nesse mundo para que a igreja do Deus vivo se prepare para a trombeta de Deus que vai tocar. Rabi era uma tipificação de mim, de você, era uma prostituta. Isso não nos cai bem, não é? Nos vestimos em nossos ternos, colocamos nossas gravatas no pescoço. Mulher, você está diante do espelho e você olha para aquilo que você comprou com o design do Bill Blass ou do Vadel Sassoon, e você pensa que porque você tem um diploma e você se formou em uma grande universidade, que você é alguém. Você se gaba dos seus patriarcas, quem eles eram. O homem não quer admitir, mas o homem é uma prostituta, e é uma palavra bonita pelo que ele é. O homem está doente, o homem é pecaminoso, o homem é malvado, o homem é degenerado, o homem merece o inferno, o homem merece ser condenado, o homem merece ser condenado. Nós não podemos nos salvar, América. A grande Princeton, a grande Yale e a grande Harvard não podem nos salvar. Nosso intelecto, nossa educação não pode nos salvar. O humanismo secular não pode nos salvar. Bioquímica não pode nos salvar. Nossos cientistas não podem nos salvar. A América precisa de ser avivada outra vez, com o sangue de Jesus cobrindo nossos pecados. Ele é a nossa única esperança. Somos uma prostituta. Eu quero te dizer, eu recebo suas cartas. Você senta aqui e fala, com quem você está falando? Eu recebo suas cartas e você diz, com quem você acha que está falando, pregador? Eu sou um membro da... Na realidade você é miserável, pobre, cego e nu. Você pode se assentar aí na cobertura em Nova York e colocar os seus pés em carpete de $2.000 e olhar para aquele lustre de $40.000 que está no seu teto, e você se gaba porque seus talheres são de prata pura, e você olha para tudo que você tem no seu apartamento, mas dentro de você, você está sozinho, e você está doente, e você está cheio de dor, você está cansado, e você escuta a voz do Galileu dizendo, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você não está aí, talvez você está em um quarto de hotel sozinho, e você não sabe para onde correr, você não consegue mais viver, e você fica louco, e você está perdendo a cabeça, e você às vezes começa a usar drogas demais, e você começa a gritar, você está maluco. Deixa eu te falar o que o mundo está privando você. Há um Deus que ainda te ama, e Ele pode te levantar, e Ele pode te limpar e mudar o seu coração, e mudar a sua vida, e escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro, e fazer com que a vida valha a pena viver. Você não pode se salvar. Esse é o nosso problema. Gostamos de falar que a nossa igreja é mais importante que Jesus. Ele não está nem aí para aquele templo que você diz que é a sua igreja. Colocamos nossa educação antes dele. Nos perguntam o que somos e falamos Batista, ou Assembleia de Deus, ou Pentecostal e Santo. Sou presbiteriano. Sabe o que Deus está fazendo? Eu sinto em meu espírito, Jesus está removendo líderes religiosos que são velhos, estão secos, e está removendo eles. Ele está colocando debaixo do seu pé, Ele está os rasgando, Ele está colocando e preparando o corpo de Cristo, enchendo ele do Espírito Santo, colocando o seu poder neles, está colocando os seus olhos em Jesus Cristo, e não mais nos homens ou em suas instituições, não mais na religiosidade, mas estamos olhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é somente Jesus.
Jericó é uma tipificação do mundo. Poderosa América, estou preocupado que os Estados Unidos e a Corte Suprema têm uma instituição condenada por Deus. Estou preocupado que o Congresso nos Estados Unidos é uma instituição condenada por Deus. Eu estive no Senado outro dia e vi 100 senadores votarem sobre a emenda da oração. E eu vi que eles a negaram. Estou preocupado que o Senado é uma instituição condenada por Deus. Tiramos os 10 mandamentos da parede das nossas escolas. Nós não precisamos mais deles. Nós separamos a igreja e o Estado. Não, Senhor legislador. Não, Senhor juiz da Suprema Corte. Você não separou a igreja e o Estado, você separou Deus do Estado. A maravilhosa Corte Suprema não consegue nem definir a obscenidade. Um garotinho de 8 anos consegue. O RA está gritando, pedindo direitos iguais. RA, vá para a Rússia, quebrar pedras com outras mulheres lá. Você vai descobrir o que são direitos iguais. Evolucionistas em nossas escolas querem nos dizer que viemos dos macacos. Vá para a África ensinar macaco, então. Não insulte os macacos. Deus condenou instituições religiosas nessa nação. Falsos pregadores com colarinhos por detrás de púlpitos e leem a palavra de Deus, que eles nem acreditam nela. São mais como sanguessugas espirituais, parasitas. Políticos se levantam em nossa Suprema, em nossa casa no Senado, e falam a favor da União Soviética. Qualquer político, qualquer ator de Hollywood que não gosta dos Estados Unidos da América, se você prometer que vai ficar por lá, eu compro uma passagem para você ir ficar por lá. Vaza! Em uma cidade nos Estados Unidos outro dia, falaram que não ia mais fazer o juramento da bandeira aqui. Eu quero que o mundo saiba que eu amo a bandeira americana. Eu quero que o mundo saiba que eu agradeço a Deus pelo azul, vermelho e branco. Eu quero que o mundo saiba que eu tenho orgulho, porque é baseado nas palavras dessa Bíblia que eu tenho em minhas mãos agora. E eu quero dizer algo para os Khomeinis e os Gaddafis e os Castros. Se não fosse pelos Estados Unidos da América e os cristãos desse país, você ainda estaria andando de camelo e usando pele de animal nas suas costas, estaria usando couro no seu pé. E eu tenho uma mensagem para os liberais que tentam tirar a Bíblia da escola, tentam tirar a oração do coração dos nossos filhos. Essa nação não vai para o inferno como vocês querem. Ainda existem muitos cristãos que acreditam em Deus, amam a Jesus Cristo e acreditam que no começo Deus criou os céus e a terra, que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele mesmo é Deus, e acreditam que Ele foi, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está voltando qualquer dia desses como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa nação está debaixo de Deus e ela é pelo Deus Todo-Poderoso. Nós vamos conhecer Deus com o avivamento do Espírito Santo, que vai tocar toda a cidade, toda a vila, toda a rua, aqui nesse país que nós chamamos de Estados Unidos da América. Hallelujah to God. Deus enviou 2 espias hoje, sabe quem são? O primeiro é a palavra de Deus. Romanos capítulo 10 em sua Bíblia. Paulo, poderoso Paulo, disse assim. Capítulo 10, começando com o versículo 14. Ele disse: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pregadores nunca foram queridos,
especialmente evangelistas. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. Vocês que não gostam do Jimmy Swaggart, minha face pode não ser muito bonita, mas meus pés são. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deus enviou a palavra ao mundo. É o espia. É o único livro, como tentei dizer de uma forma atrapalhada ontem, que diz de onde veio o homem, aonde o homem está e para onde ele está indo. É o único livro que nos diz o que vai acontecer. Os educadores não sabem, os políticos não sabem, o Partido Republicano não sabe, o Partido Democrata não sabe, os comunistas também não, os intelectuais também não sabem, diplomatas não sabem, mas esse livro nos diz. Jesus está voltando, a palavra diz. O segundo espia é o Espírito Santo. João 16 em sua Bíblia, capítulo 16. Evangelho de João, começando com o versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, e ele já está aqui, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Os últimos 20 anos têm experimentado o maior avivamento que essa nação e o mundo já conheceu. Não foi o avivamento como muitos líderes denominacionais queriam ver, mas está aqui. E eu falo do grande enchimento do Espírito Santo no coração e na vida de milhões. A palavra de Deus é um espia e o Espírito Santo é o segundo espia. O mais terrível disso tudo, a maioria das denominações, a maioria da religiosidade, a maioria das igrejas, não todas, mas a maioria, rejeitaram o Espírito Santo. Disseram: não queremos Ele. Ele está aqui para preparar o corpo. O julgamento está vindo. E a única forma de você ser salvo é se agarrar a essa corda vermelha de redenção, que os espias disseram a Raabe que ia pendurar na janela. Ela foi a única salva, sua família. O que eu estou para pregar não é famoso. Constantemente me bombardeiam com cartas. Ah, se você estivesse pegando mais leve nisso, ou mais leve naquilo, se você não fosse tão brusco nisso, ou naquilo. Você já parou para pensar que é isso que eu tenho que fazer? Eu sou chamado para te chacoalhar. Eu sou chamado para te acordar. Eu sou chamado para te deixar tão bravo que você vai sair dessa cama e fazer algo para mudar as coisas. Eu sou chamado para isso. Sou chamado para isso. Eu não vim para essa cidade com uma faquinha de passar manteiga, eu vim com um machado. E João diz que ele está na raiz da árvore, e a árvore que não der fruto, ele vai cortar e jogar no fogo. Sem o batismo no Espírito Santo, e não é uma denominação, é uma experiência de Deus. Sem o batismo no Espírito Santo, você nunca vai saber como adorar a Deus. Sem o batismo no Espírito Santo, não vai haver poder em sua igreja, não vai haver poder em sua vida. Sem o batismo no Espírito Santo, você nunca vai saber como amar Jesus, assim como Ele quer que você o ame. E alguém disse: a nossa igreja não acredita nisso. Bem, é isso mesmo.
E eu posso ver você agora. Quando você se levanta e chama o seu nome, e ele diz: por que você não obedeceu minha palavra e foi batizado no Espírito Santo como eu te mandei? Por que você não fez isso? Porque ele ordenou que nós, no primeiro capítulo de Atos, para sermos cheios do Espírito. E você diz: bem, minha igreja não acreditava, minha igreja não ensinava, minha igreja não explicou dessa forma, minha igreja diz que isso acabou com os apóstolos, minha igreja diz que isso acabou há 1900 anos atrás, minha igreja diz que era assim e que vai ser assim, mas agora não acontece assim. Não importa o que sua igreja diz, a testemunha que a palavra diz: receba o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4 diz que foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas na medida que o Espírito Santo os capacitava. Alguém pode dizer: Jimmy Swaggart, eu estou com você até aqui, mas quando você falou isso, o problema não é meu, não é problema meu mesmo. Eu não gosto desse negócio de orar em língua, irmão Swaggart. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai conseguir. Aleluia. Louvado seja Deus. Alguém diz: eu não acredito assim. Você é como o cavalo que morreu de sede, estava dentro da água, dentro de um rio, mas não acreditou em água. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Esse é um dos espias que está no mundo hoje. E eu vou dizer algo com toda a humildade que eu sei, se é que eu entendo alguma coisa de humildade. Encontre uma igreja, não importa o nome dela. Encontre uma igreja que acredita nesse livro e aonde o pregador ensina sobre o batismo no Espírito Santo, e entre nela. Adore a Deus e ame a Deus. Eu meio que entendo o que você quer dizer. A minha família também não queria. Minha mãe disse: eu não acredito nisso, eu não quero, eu não aceito, não quero nada a ver com isso, para mim é fanatismo. Minha família tinha sido salva, eles eram salvos, amavam a Deus. Eu era um garotinho bem pequeno, mas eu lembro da minha mãe. Ela era a mulher que falava mais alto na igreja inteira. Ela está com Jesus agora. E ela disse: eu não quero nada a ver com isso. Eu não quero chegar nem perto disso. Se o evangelista gritava um pouco, ela falava com meu pai: vamos embora. Quando falavam em línguas, ela falava: isso é a coisa mais absurda e fanática que eu já ouvi na minha vida, vamos embora. Ela não queria. Mas um espia apareceu ali. Minha avó, em uma conferência da Igreja de Deus, caiu de costas em uma tarde, debaixo de uma árvore. Isso te ofende? Isso te perturba? Vocês que formaram a universidade estão perturbados agora? Mas você pode estar tão faminto por Deus que você não se importa com o que dizem. E a minha avó caiu de costas. Ela me contava vez após vez. Um garotinho de apenas 8 anos de idade, eu falava: vovó, me conte como o Espírito Santo te encheu. E ela me contava quando chegava naquela hora que o poder de Deus vinha. E ela estava falando quando ela começou a orar em outras línguas, isso vinha sobre ela e fluía dela para mim. Minha mãe e meu pai pensaram que ela tinha perdido a cabeça. Era a mãe do meu pai. E ele dizia que ela estava doida, louca. A minha mãe tinha me proibido de ir até a casa dela na época. Ela vai passar para você. Veja bem, eu sei como você se sente. Eu já estive onde você está. Eu sei como é que você pensa.
Ela disse: eu não quero nada a ver com isso. Meu pai falava assim: olha, menino, se você voltar lá, eu vou te bater muito. Sua avó ficou maluca. Era sério. Ele estava falando sério. Ele não era como outros, ele estava falando sério. Mas eu ia. Ah, se você pudesse ver. Se você pudesse ver que há mais do que apenas um culto de igreja morto. Quando você trabalha até morrer tentando merecer um lugar no reino de Deus e você vai, e é a mesma coisa, vez após vez, mas existe mais do que isso. Existe mais do que isso. Ele pode vir e viver dentro do seu coração até que ele flua como um rio poderoso em sua alma. Ele vai como se fosse um vulcão em erupção no seu coração. O batismo no Espírito Santo. Um dia o grande xerife veio visitar minha avó. O meu avô, na verdade, era o chefe da polícia. E a minha avó tinha acabado de sair de Snake Ridge. Foi aquela conferência onde ela foi cheia do Espírito Santo. O xerife parecia um xerife. Cabelo negro penteado para trás, uma estrela aqui, uma arma na cintura. Minha vida inteira, quando eu fui criado naquela cidade, ele era xerife. E ele bateu na porta. E a minha avó estava sempre impecável. Ela sempre estava impecável. Se você a visse, ela estava sempre se vestindo muito bem. E ela foi atender a porta. Abriu e ali estava o xerife principal. E ele perguntou: ele está aqui? Depois de cumprimentar a minha avó. E ela nunca respondeu ele. Ela disse: me diga, Noé, você já foi cheio do Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, com a capacidade do Espírito Santo? E quando você diz, pode não parecer muita coisa, mas olha, quando ela dizia, você arrepiava todinho. E ele ficou tão frustrado que pegou a arma dele. Então ele disse: não, eu não acho que eu tenho isso, mas eu sou um membro, eu não consigo lembrar qual era a igreja dele, ele estava chorando. E eu sentava aos pés dela. E eu dizia: vovó, me conte. Um garotinho de 8 anos, me conte como Jesus te encheu do Espírito. E ela me dizia, e o Espírito dele fluía sobre mim. Quando ela faleceu, e eu fui até aquele caixão pela última vez. E eu olhei para a face dela. Era a mulher mais santa que eu conheci. Ela era a maior mulher de Deus que eu conheci. Ela disse, eu não vou ver, mas você vai. Você vai ver milhares deles vindo para Jesus. Você vai vê-los conforme o poder dele flui de formas que nós sempre sonhamos, mas você vai ver. E quando eu olhei para aquele cadáver, o poder de Deus explodiu naquele lugar. Homens começaram a tremer. Essas simples, mas assombrosas palavras que eu tentei te dizer, se você pudesse ver, se você não vê. Isso não é algo da imaginação, isso não é algum tipo de fanaticismo ou tolice. É a palavra de Deus e vai revolucionar sua vida. E Ele está aqui nesse mundo, nos preparando. Os 2 espias, a palavra e o Espírito Santo. Abaixe sua cabeça, por favor.
Pai, eu peço, nessa tarde, que o rio venha fluir. Eu peço que as águas limpas, puras e imaculadas, o Senhor as derrame sobre esse pessoal que está aqui hoje. É melhor entrarmos, é melhor entrarmos, é melhor entrarmos. É hora de entrar. Leve essas palavras que eu acabei de dizer, Jesus. Coloque elas no coração dele. De olhos fechados e cabeça baixa, o Charles está tocando aquela canção maravilhosa do David Sampson. Há um rio que flui do trono de Deus. Há um rio que é cheio do grande amor de Deus. Venha para as águas. Há água suficiente para você. Há um rio que nunca vai secar. Quantos aqui hoje, milhares de pessoas aqui hoje, eu tenho buscado a Deus toda a manhã e o dia inteiro, ontem à noite. Deus, me diga o que fazer nesse culto. Diga-me o que fazer. Espírito Santo, me guie. Quantos aqui, Jimmy Swagger, eu sei que estou salvo, não tenho dúvidas disso, mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. E eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você pode levantar sua mão para que Deus a veja. Eu não vou te envergonhar, eu te dou minha palavra. Ou em todo lugar, lá em cima. Levante sua mão. Obrigado, obrigado. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Se coloquem de pé. Ele vai fazer grandes coisas hoje. Eu sinto. Ele vai te dar o que ele deu Cornélios em sua casa. Ele vai te dar o que ele deu a Maria, a mãe do nosso Senhor, e os discípulos, e o resto dos 120. Ele vai te dar o que ele deu à igreja primitiva, o Espírito Santo e fogo. João disse, ele vai te batizar com o Espírito Santo e fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Eu quero que todos vocês que levantaram as mãos, por favor, eu quero que você sinta isso. Algo espetacular está para acontecer, eu sei do que eu estou falando. Eu sinto, eu posso sentir. Eu quero que todos que levantaram as mãos, enquanto eu orava nessa manhã, eu pedi, Deus, vai ter muita gente, como vamos fazer? Ele falou, deixa que eu me preocupo com isso. Eu quero que você venha. Eu quero que você fique de pé aqui e quero que você venha. Nessa manhã, todos que levantaram as mãos querendo ser cheios, eu quero que você venha. Cante, por favor, Tomás. Line them up down the corridors, the aisles, please. When we fill up the front. There is a vast supply.
and it is. that flow Out of your innermost being shall flow rivers of living water. and a fountain Oh, there is a fountain that frees the soul from sin. Eu preciso que todos que estão de pé aqui, eu sei que estão alinhados até lá atrás, quase até o fim dos corredores. Quase que todo corredor está cheio. Eu preciso de uma pessoa cheia do Espírito para cada pessoa que está aqui, para ficar atrás deles. Uma pessoa cheia do Espírito para cada um. Não imponha as mãos sobre as pessoas, só fique de pé atrás deles. Não importa qual é a sua igreja, contanto que você seja cheio do Espírito. Venha para frente primeiro, para que outros venham atrás de você. Vai ficar meio cheio aqui, mas não vai perturbar, não vai atrapalhar o Espírito Santo, não. Venha, por favor, enquanto eles cantam mais uma vez. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger por alguns instantes agora. Eu não vou te segurar aqui muito tempo, porque eu sei que está quente. Mas isso pode ser, eu acredito que vai ser, um dos dias mais importantes da sua vida. Você veio até aqui para receber a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, em seu coração e em sua vida, e o batismo do poder. Você não veio aqui para implorar, para pedir. Você veio para receber um dom. E você recebe pela fé. Nós ensinamos e pregando, sem exceção alguma, que todos os recipientes que recebem o Espírito Santo fala em outras línguas, e o Espírito de Deus é quem os capacita na hora que ele recebe o Espírito Santo. Atos 2:4 diz, como eu mencionei, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, e o Espírito de Deus os capacitava. Atos 10, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a orar em línguas e profetizar. Atos 19, Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo desde que acreditaram? E ele disse, nós nem escutamos falar que existia Espírito Santo. Explicou para eles, impôs as mãos sobre eles, e eles oraram em línguas e profetizaram. Isso foi 20 anos depois do dia de Pentecoste. A igreja primitiva era uma igreja cheia do Espírito. O Espírito Santo é dado a você para poder, por muitas razões. Alguém perguntou, você não recebe o Espírito Santo quando é salvo? Sim, com certeza. Você não recebe nada de Deus sem o Espírito Santo sendo aquela conexão. Ele é Deus. Mas você não foi batizado no Espírito Santo quando você foi salvo. Agora, quando você recebe o Espírito Santo, você não vai estar mais salvo do que você já é. Essa experiência não tem nada a ver com a sua experiência de salvação. Você é salvo pelo sangue de Jesus, pela fé. É um dom de Deus, não de obras, para que homem nenhum se vanglorie. Na verdade, você não tem como receber o batismo do Espírito Santo até que você seja salvo, porque o mundo não pode recebê-lo. Você não tinha como receber o Espírito Santo antes de ser salvo, mas agora você pode. É uma experiência que vem depois da salvação, diferente da salvação, separada da salvação. Você não recebe tudo quando você é salvo. Você recebe salvação, mas você não recebe tudo que Deus tem para você. Você nunca recebe tudo. Deus vai escancarando a porta cada vez mais.
Só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio hoje. A primeira é a descrença. Deus não vai se forçar em ninguém. Se você não acredita, Ele fecha a porta. Você precisa crer que Ele é, e Ele é galardoador daquele que os busca. E eu acredito que vocês são crentes, senão vocês não estariam aqui. Você pode não entender muitas coisas a respeito do Espírito Santo, mas você é crente. O próximo problema é aquele que tem evitado que mais pessoas recebam o Espírito Santo do que qualquer outra dificuldade. E é a seguinte: é uma falta de entregar. Como assim, irmão Suega? Eu vou explicar. Nós temos todos os tipos de informação errada e de concepções erradas sobre o Espírito Santo. Alguns de vocês aqui dizem: se Ele quiser que eu ore em língua, Ele vai pegar minha língua e forçá-la. Ele nunca faz isso. Nunca. Se Ele quiser que eu ore em línguas, Ele vai me forçar. Não é assim. Se Ele quiser que eu ore em línguas, Ele pode falar por mim. Ele nunca faz isso. Ele vai dar a capacidade, e você é quem tem que falar. Não está escrito na Bíblia em lugar algum que outra pessoa fora o recipiente orou em línguas. E todos foram cheios imediatamente. Glória. Muito bem. Daqui a pouco vou pedir a esse pessoal que está atrás de você para impor as mãos sobre vocês. Vocês não têm como enchê-los, não há como empurrar até que eles recebam. Você não é o batizador com o Espírito Santo. Jesus é o batizador. E eu sei que você sabe disso, mas eu disse para o benefício deles. Eu quero que você imponha as mãos sobre eles quando eu te falar. E eu quero que você imponha as mãos já orando em línguas. E quando impuserem as mãos sobre vocês, vai ser o momento. Você pode sentir algo, pode não sentir. Na verdade, não importa muito. Mas se você acreditar, porque Ele quer batizar você, está pronto. Ele está pronto, Ele não acabou, Ele está pronto. Ele disse: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Você é parte disso. No momento que impuserem as mãos sobre vocês, depois de orarmos, e eles orando em língua, eles não têm que fazer isso, mas isso ajuda você. Dentro de você, você vai sentir, vai ouvir, seja lá o que for, palavras que não são inglês ou nenhuma outra língua que você aprendeu na escola ou com seus pais. Você vai sentir as palavras, você vai sentir as frases, seja qual for a sua terminologia. Isso vai ser o Espírito Santo te capacitando. Ele te dá, e só vai até aí. Ele não se impõe sobre você, Ele não força você a fazer nada, Ele te faz receber coisa alguma. Não, Ele só te dá a capacidade. Entenda isso. Eu sinto o Espírito de Deus te revelando algo. Ele te dá capacidade, você sente, é você quem tem que falar. E começa a falar. Você pode perguntar: irmão Suega, eu não sei o que eu vou estar falando. Você não tem que se preocupar em falar algo errado. Ele diz que se você pedir peixe, Ele não vai te dar uma serpente. Se você pedir pão, Ele não vai te dar uma pedra. E aqueles que pedem o Espírito Santo, eu vou dar a eles. Glória. Você vai sentir dentro de você. Comece a falar. Eu quero te alertar antes de orar para você. Depois que você receber, a maioria dos seus parentes vão achar que você ficou louco. Eles podem te mandar embora da igreja. Eu encontrei o Terry Bradshaw, é aquele que jogou para os Pittsburgh Steelers fazia anos. Eu conhecia bem, perguntei: como é que você está, Terry? Ele falou: eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu perguntei: o que aconteceu? Ele disse: glória a Deus, há algumas semanas o Espírito Santo me batizou com o Espírito Santo, com evidência de orar ou em outras línguas. O Espírito Santo me capacitou. Ele não queria falar de futebol, não queria falar dos Steelers, e eu achei bom porque eu não entendo nada de futebol. Ele queria falar do Espírito Santo. Ele disse: meu irmão foi cheio também, mas ele cometeu um erro. E eu perguntei: qual foi? Ele falou: ele contou para a igreja, eles não acreditavam e jogaram ele para fora. E ele falou: mas ele saiu dali gritando e feliz. Mas você vai ter algo em sua vida, você vai ter algo em seu coração que vai ser tão maior. E se você for fiel, você vai começar a trazê-los para dentro, um por um. Você vai trazê-los para dentro. É seu, e Deus vai encher vários de vocês hoje. Ele já encheu dezenas de milhares nos últimos anos através desse ministério aqui. E quando você sentiu te dando essa capacidade, você começa a falar. Não começa a implorar em inglês, só começa a falar.
Você não tem que ficar gritando, você não tem que brigar. Você pode falar algumas palavras o dia inteiro, mas você ainda está cheio do Espírito Santo e você vai desenvolver isso no Senhor, contanto que você permaneça cheio do Espírito. Abaixe sua cabeça, por favor. Paulo disse: levantem mãos santas, sem iras ou contendas. É um sinal de submissão. Faça isso se você puder, por favor. Pai Celestial, aqui em Greensboro, Carolina do Norte, estamos juntos na sua presença, pedindo aquilo que Jesus pagou o preço no Calvário. Ele pagou não somente pela nossa redenção eterna, mas pagou o preço para que sejamos batizados no Espírito Santo também. E que fôssemos uma habitação para o Espírito de Deus. Obrigado. Eu estou pedindo para que o rio flua. Estou pedindo para que flua em todo o coração, toda a vida, todo homem, mulher, menino, menina, jovem, mais velho. Eu peço para que flua e venha como se fosse um rio, batizando todas as almas aqui no Espírito Santo. No santo nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Aquilo que encheu a igreja primitiva, aquilo que encheu milhões, aquilo que Jesus prometeu, o Consolador está aqui, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, imponha as mãos sobre eles agora em nome do Senhor. Worship Him. Let Him flow through you. Start to speak. Go ahead. Start to speak. Start to speak. It's yours. Start to speak. Lord, all the way down these aisles, on all it is, let Him flow into you. Let Him flow through you. Let Him flow from you. Go ahead and speak as He gives the utterance. Go ahead and speak the words that you sense down in you. It'll sound strange to you, but go ahead and speak it. There it is. Go ahead. There it is again. There it is. There it is. Go ahead and start to speak in Jesus' name. There it is. It's yours. Praise God. There is a river. Every one of you in this building, let Him refill you with the Holy Ghost. Let Him flow down into you. Let Him give you a refilling of His mighty Spirit and power. From sea, won't you come to These waters. There is a vast supply. 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 Go ahead and speak. Go ahead and let it flow through you. Go ahead and let it flow through you. It's yours. Glória, permita que Ele flua em você, permita que Ele flua através de você.
It's all over